Dinheiro não traz felicidade. É um velho ditado, geralmente dito por quem tem muito dinheiro, né? Pergunta para quem não tem dinheiro se o dinheiro não traz felicidade. Traz. Mas no caso do Santos, que está prestes a receber uma bolada pela saída de dois jogadores, o dinheiro não vai trazer felicidade. O máximo que ele vai trazer é alívio para as contas do clube. Ou um investimento em algum jogador de qualidade duvidosa, ou num veterano, ou num estrangeiro que consuma boa parte dos recursos de uma eventual venda do David e também do Marcos Leonardo. Essa é uma discussão que eu tenho fomentado aqui no canal há um bom tempo. Times pobres estão fadados ao esquecimento. Times pobres estão fadados a não ganhar mais título, perder torcida e entrar num ciclo vicioso, no efeito dominó, no efeito cascata, que leva simplesmente ao seu desaparecimento do cenário esportivo. Com todo o respeito que essas instituições merecem, mas a Portuguesa de Desportos, o América do Rio, o Bangu, times que quando eu era moleque estavam sempre em evidência, né? Disputavam lá em cima com os outros times tradicionais do futebol brasileiro. Entre outros times do interior de São Paulo que já foram muito fortes, né? Inter de Limeira foi campeão paulista, por exemplo. Onde é que anda a Inter de Limeira, né? Enfim, eu poderia aqui elencar uma série de times que foram ficando para trás com o tempo porque não souberam aumentar suas receitas, suas torcidas, né? Apesar de toda a história que tinham. E o Santos corre um sério risco, se nada for feito no curto prazo, para que as receitas surjam com uma gestão muito séria, muito comprometida, com uma visão muito ampla do que é um time de futebol, como é um clube de futebol, né? A questão administrativa é importante, a questão de honrar os compromissos é importante, mas é importante também ter bom senso no investimento em relação ao futebol e não fazer o que a gestão do Andrés Rueda está prestes a fazer. Eu até no vídeo anterior aqui prometi uma bandeira branca, mas eu também disse que vou continuar com as críticas, mas adotando um tom de reflexão e não de ódio, né? Porque logo após o vídeo que eu gravei na noite desta segunda-feira, começou uma enxurrada de críticas porque o Marcos Leonardo tinha se recusado a treinar, cobrando a promessa da direção do Santos de liberá-lo para Roma, inclusive com a Roma melhorando a proposta. O erro não é vender o Marcos Leonardo, porque isso estava claro. Quando o Santos libera o centroavante para o Mundial Sub-20, já era sabedor de que isso iria acontecer e que ele cobraria. Ele não, né? Porque o jogador ele é meio marionete. O Marcos Leonardo só não foi treinar porque o empresário, ou os empresários, ou o staff dele mandaram ele não ir, né? O jogador, infelizmente, a maioria não tem discernimento e não tem autonomia para tomar as próprias decisões. O que mandam ele fazer, ele vai lá e faz. O empresário domina o jogador, né? E o Marcos Leonardo ouviu o empresário que deve ter falado, não vai, porque a gente precisa pressionar e tal, porque estão vendendo o outro antes de você, que é o David. Eu não deixaria de treinar, eu acho que isso é uma atitude antiprofissional e é preparar o terreno para sair pela porta dos fundos. De toda forma, eu não vou cair aqui no conto, na narrativa de detonar o jogador, porque infelizmente o período em que o Santos está com times fraquíssimos ajudou a potencializar as críticas do torcedor mais passional contra o Marcos Leonardo, que é disparado o melhor jogador de linha do Santos hoje, é um dos principais do mundo na idade dele, na posição dele, monitorado por tantos e tantos clubes e que poderia estar indo hoje para um lugar melhor do que a Roma, para um time melhor do que a Roma, se o Santos tivesse jogado, por exemplo, de uma forma mais competitiva, mais ofensiva. Como o Ângelo podia ter saído para outro clube e os dois por valores melhores. A questão é, para que vender o David agora? Pintou proposta do Chelsea. Eu, se fosse o presidente do Santos, sabedor de que o Marcos Leonardo está mais pronto e está na fila há mais tempo para sair, viraria
para o empresário do David e dizia o seguinte para ele: olha, o seguinte, se você for para o Chelsea agora, a gente sabe que você não vai ficar porque você não fez nem a pré-temporada que o Ângelo fez. Você não vai jogar no Chelsea esse ano. A não ser que ele em 2, 3 treinos lá coma a bola de tal forma que tome o lugar lá de alguém na equipe. Mas não é o que deve acontecer. Ele deve seguir os passos do Ângelo, que quase ficou no elenco principal do Chelsea, vai para o Strasbourg, da França, que é o time do mesmo grupo lá do Chelsea. E o David certamente para lá também vai. Por que não, nesta negociação de venda do David, pedir encarecidamente, humildemente, que ele terminasse o Campeonato Brasileiro no Santos e depois fosse para a França em janeiro para fazer um segundo turno do Campeonato Francês pelo Strasbourg, ou antes de ir para o Chelsea, ou ficasse uma temporada e meia lá. Será que é tão difícil assim de convencer os empresários, né, do David e também o Chelsea de que esta seria uma possibilidade, explicar qual é a situação do Santos? Nem que para isso o dinheiro que o Chelsea quer pagar à vista, algo aí, segundo eu leio, em torno de 15 milhões de euros, mais com 80 milhões de reais nos valores atualizados, mais com bônus que poderiam elevar a transação a 20 milhões, né? Mesmo que o Santos não recebesse esse dinheiro agora, porque ou o Rueda tem uma carta na manga assim absurda, tipo, pega o dinheiro à vista do David e dá pro Neymar. Pumba! Neymar, toma 15 milhões de euros para você vir jogar no Santos. Ou dá pro Paris Saint-Germain liberar ele? Sei lá se o Paris Saint-Germain ia querer tão pouco dinheiro assim, né? Eu tô só conjecturando aqui, né? Seria o mundo ideal. Mas tem algum jogador aí que está livre no mercado que dê para trazer por um valor desse tipo? Só que agora o Santos precisa de um atacante, né? Só vai com o Furt, vai com o Mendonça improvisado de falso 9, vai confiar no Mezenga, né? Então, o problema todo do negócio é o momento em que as operações estão sendo feitas, por que as duas ao mesmo tempo e o que vai ser feito com esse dinheiro. O dinheiro vai comprar a felicidade do Santos em termos de reforços? A janela fechou. Não dá para trazer um grande nome cacifando a compra. Repito, a não ser que o Rueda tenha guardado aí algum nome desses sem contrato que viria, né? Tipo, o pessoal fala do Alex Sanches, do próprio Pereira e tal, só se for alguma coisa do gênero. E a gente não sabe. E a gente precisa ser surpreendido positivamente. Então, é uma falta de habilidade na condução desses negócios. Bater o pé para manter o Marcos Leonardo aqui pode ser um problema, porque a gente já percebeu que os empresários do Marcos Leonardo eles são mais, digamos assim, tinhosos, né? E eles vão arrumar problema e o moleque vai ficar de má vontade. A gente pode radicalizar o discurso, encosta, não joga, mas aí você não ganha dinheiro e não ganha o atleta em campo, né? E numa venda em janeiro, o próximo presidente talvez tenha que vender por menos do que a Roma está oferecendo. O problema, repito, não é o Marcos Leonardo. O problema é o modelo do negócio do David. Se o Santos quer vender, vende, mas tenta segurar, pelo menos, porque a informação que tinha vindo na segunda-feira é que ele já ia se despedir, ou seja, ou deve ter se despedido já dos caras nesta terça-feira no CT. Então o Santos devia ter feito algum esquema, alguma possibilidade de, no caso do David, segurá-lo aqui até o fim do ano. É uma pena que as coisas no Santos estejam sendo tão mal conduzidas, né? Por alguém que se dizia um grande negociador. O Andrés Rueda pode ser um grande negociador na bolsa de valores, no mundo da informática, mas no futebol não tente mais, viu, Andrés Rueda? Depois dessa, não tente nem montar um time de peteca, que você vai se dar mal. Deixa eu abrir aqui os meus comentários, né, com os nossos créditos aos nossos apoiadores também, mandando sempre um abraço a você que nos acompanha. Estamos de volta aqui no Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida? Ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef.
A Arte do Bom Churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.bif, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas na Vila Madalena, retire em loco, ou então solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante, se quiser, torne-se membro do canal. No vídeo anterior, eu citei um monte de gente. Eu sabia que eu ia esquecer alguém. A memória já não é mais a mesma de 20 anos atrás. Então, eu quero mandar um abraço para a rapaziada do canal Santista Raiz, mandar um abraço para a Jaqueline Roberta, né, que está sempre interagindo aqui com a gente também. Um abraço para o meu amigo Fabiano Fará, né, que tem lá o Só da Santos. Aliás, o Fará, eu vi uma informação dele no Twitter dizendo que o Marcos Leonardo até abriria a mão dos 40% de direito que ele tem para aumentar o valor para o Santos, chegando a 20 milhões de euros. Repito, o problema não é o Marcos Leonardo, o problema é a negociação do David. O Santos está com algum transfer ban para explodir aí? Está com alguma coisa? Porque, por exemplo, o Santos vendeu o Kaique, lembrem disso. O Santos vendeu o Kaique e não viu a cor do dinheiro. Não viu a cor do dinheiro. Né? Foi para pagar lá alguma dívida do passado. O negócio do Ângelo, o Falcão tinha dito que não conseguiram fazer negócio porque não tinham pago ainda. O portal da transparência do clube, logo, logo, vai dizer como entrou o dinheiro do Ângelo, quando e de que forma esse dinheiro foi usado. Porque só falta o dinheiro do Ângelo ter ido parar no pagamento de algum outro perrengue aí. E se esses dois moleques forem vendidos, mesmo se confirmar oficialmente, quanto vai ser reinvestido no clube, quanto vai para fluxo de caixa para pagar salário de jogador ruim, que historicamente é isso que o Santos tem feito. Vende o jogador e paga salário de jogador ruim, de jogador médio, de jogador que não faz a diferença. Porque assim, no final das contas, com esse dinheiro todo aí, dava para o Santos construir um CT para a base. Dava para o Santos construir um CT para a base. Tem time aí que constrói com menos do que isso. Ah, mas não tem terreno. Mas não foi promessa de campanha? Né? Ou a gente vai ficar... dá para pagar o CT Rei Pelé à vista. Não, a gente precisava de um CTzão para a base, né? Para reinvestir na base, para revelar jogadores, porque até segunda ordem, até o Santos ter uma gestão ultramoderna, ultra acima da média, ou ter uma SAF, ou ter um investidor que não seja SAF, tipo a Leila, né? Ou chegar alguém super milionário no clube que bote dinheiro do bolso. Até lá, a nossa única alternativa vai ser vender jogador, porque sócio a gente não tem, né? Temos 30 mil sócios, poucos contribuem aí, muitos reclamam, poucos contribuem, né? Eu continuo pagando, apesar de tudo, continuo pagando lá todo mês. Então, não tem outra alternativa, a gente tem que continuar produzindo jogador e vendendo, né? A minha discussão é só o timing. Você precisa vender na hora certa, no momento certo. Você precisa dar condição para esse jogador brilhar o suficiente para que quando ele for vendido, ele seja vendido por um valor elevado. Neymar e Robinho, por exemplo, Diego e Ganso saíram do Santos campeões. Saíram campeões do Santos. Diego e Robinho campeões brasileiros, vice-campeões no ano seguinte e vice-campeões da Libertadores. O Neymar saiu campeão, tricampeão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, né? O Ganso, idem. Apesar de que o Ganso não rendeu tanto assim. Mas quantos jogadores o Santos não vendeu na alta? Esses meninos aqui, o Santos está vendendo na baixa. Se hoje a gente lamenta as passagens de Cuca e Jair Ventura, que tinham um ataque, Gabigol, Rodrigo e Bruno Henrique, a gente vai olhar talvez daqui a alguns anos para a Europa e dizer assim, cara, ao mesmo tempo a gente teve Ângelo, Marcos, Leonardo e David. E eles não renderam um título para o Santos. E deixaram um valor em dinheiro que é pouco, ao meu ver. E a gente vai ter que torcer para eles irem bem na Europa, para que eles façam constantes mudanças de clube, né? Ou pelo menos uma grande mudança, tipo, o Marcos Leonardo vai para uma Juventus, ou vai para o Manchester United, o Ângelo sai do Chelsea e vai para o Paris Saint-Germain, o David sai do Chelsea e vai para um Real Madrid, porque aí a gente ganha na revenda, né?
com a cláusula do clube formador. Então, meus caros, a gente tem que aguardar, né, e tentar separar as críticas do time de futebol, porque o Diego Aguirre está chegando, ao Andrés Rueda, porque ele teve uma reunião, inclusive, eu citei aqui anteriormente, em que ele ouviu sugestões, mas o bastidor que veio depois, até pelo Felipe Camargo do De Olho no Peixe, é que quem esteve na reunião não gostou muito do que ouviu, não, especialmente nessa história da venda do David. O Rueda ouve, mas faz só o que ele quer, né? É uma visão assim totalitarista em relação ao Santos. Eu acho que ele se sente quase que um, um emissor das boas novas, né? Um enviado dos deuses, porque ele sempre fala de tudo de ruim como se ele fosse o único cara capaz de resolver todos os problemas do Santos e não ouve ninguém. Mas eu vou tentar tomar cuidado aqui com o tom da crítica, porque eu tinha feito uma promessa aqui no vídeo anterior. Então, eu quero aguardar os próximos passos, o que vai ser feito, né? Se o dinheiro vai ser bem utilizado, de que forma, como. Eu eticamente e moralmente acho que o Rueda não deveria vender nenhum dos dois agora, apesar da pressão dos empresários, isso deveria ficar a cargo do próximo presidente, ele que deveria saber o que fazer com estes recursos. Enquanto isso, Ed Carlos e Robson Reis foram reintegrados, né? Vão treinar com o professor Diego Aguirre, né? Vão compor o elenco do Santos neste momento. Então eu estou de olho aqui nas notícias, né? E, aliás, no dia de hoje, né? Seu Zito completaria 91 anos. Ele que cuidou tanto da base do Santos, ele que foi fundamental para o Neymar e para o Robinho jogarem no Santos. Seu Zito deve estar chorando lágrimas lá no céu, olhando o que estão fazendo com os talentos da base, né? Que dia triste. Seu Zito, se estivesse aqui, certamente as coisas seriam diferentes. Vamos aguardar os próximos desdobramentos destas novelas, porque o Santos, a parte de tudo isso, precisa jogar bem contra o Fortaleza no fim de semana e ganhar, para começar a escapar da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.